No final do Pinguim, eu fiquei pensando na sua análise do Batman. Esse cuida das pessoas de fato, é o vilão, e o vilão usa o cuidado em causa própria. Paralelos. Ah, do Batman, esse cuida das pessoas de fato e o vilão cuida em causa própria. Paralelos. Aliás, sobre o vídeo que eu fiz do Pinguim, que caso você ainda não tenha visto, faça o favor de assistir, seu inútil. O vídeo tá bom? Tá bom porque fui eu que fiz. Uma vez que eu que fiz é bom. O Calbi editor, então também tá bom. Tá no Cadrinho Sarjeta, que é um canal excelente. Então tudo é bom, não tem nada ruim, né? Mas falando sério, fazia tempo que eu não fazia um vídeo que resultasse em diferentes setores com muita raiva. Sendo que eu não falei nada demais também. Veja, isso não interferiu nada no vídeo. Às vezes as pessoas têm uma noção errada, assim, do tipo, né? Tu olha nos comentários, gente brigando, fala assim, ah, deve ter sido um mundaréu de like. Não, o vídeo tá com o mesmo número de like de sempre, tá com o mesmo número de view de sempre, tudo igual. Mas é que comentário, vamos ser francos, comentário é quem se sentiu muito tocado no ponto de vista positivo, mas também negativo. E o do Pinguim me chamou a atenção porque juntou diferentes grupos ali que ficaram brabos por aqueles motivos que são muito importantes, né? Um é a discussão sobre a patologia do pinguim, que eu coloquei ali que a série apostou em um pinguim que é uma pessoa perturbada. E aí vem essa coisa, não, porque o pinguim não é, porque o pinguim não é o vilão do Batman, porque é como é que ele falou assim, tá, tudo bem, pode ser na série, mas na verdade o personagem não sei o que, não existe na verdade, ele é um personagem, cara, não existe na verdade, porque na verdade o pinguim não existe. O mais próximo, na verdade, de um pinguim tá no Polo Sul, tá aí ligado? Esse é o mais próximo do na verdade. Pinguim historicamente curado. Não, temos né, que tem que ter esse cuidado. Aí teve essa discussão. Aí, claro, né? Como teve a parte que eu falei do Coringa político, ressentimento. Aí teve a galera muito brava porque eu mencionei o Trump, porque não pode mencionar o Trump, não pode, sendo que a campanha dele, assumidamente, não é nem. Veja, eu não tô nem falando mal do cara. Nem tô falando mal. Tô pegando dados, assim, tipo, tu pega a campanha do Trump das últimas semanas, você pega entrevista na rede, acho que tá sendo na Fox News, eu acho. O pessoal da campanha do Trump falando muito do ressentimento do americano e que isso era uma coisa que a campanha ia postar, tava postando. Então, assim, o anti-intelectualismo também veio ficar brabo e tal. Que, aliás, é uma coisa comum, né? Isso amarra até com o seguinte: na sexta-feira retrasada, eu fui um dos palestrantes do encerramento de um evento na Unila. Deixa eu pegar o nome certinho, porque eu sou horrível com o nome das coisas. Vamos lá. Segunda Mostra Latino-Americana de Pesquisa em Literatura Comparada, do Programa de Pós-Graduação em Literatura Comparada da Universidade Federal da Integração Latino-Americana. Até é curioso, porque a Unila foi uma universidade que eu fiz concurso, ela fica em Foz do Iguaçu, Paraná, e eu cheguei a fazer concurso, isso há quase 10 anos atrás, eu fiz concurso para ser professor lá. Isso foi até eu lembro o ano, foi 2015. É 9 anos, porra. Foi 2015, eu fiz concurso lá. Eu fui bem, eu não lembro agora em que posição eu fiquei, acho que eu fiquei em quarto. Só que era só uma vaga, né? Aí não adiantou ficar em quarto, mas foi bom, eu até curti pra cacete, porque a gente conheceu o Foz do Iguaçu, tem um monte de coisa de turismo lá pra fazer, e tem muito shawarma, eu passei, todos os dias que eu estive em Foz do Iguaçu, eu só comi shawarma. Se tem shawarma bom, eu só como shawarma. Eu gosto tanto de shawarma que se deixar eu já como até mesmo o árabe que tá fazendo. Adoro shawarma, adoro. Eu chego lá, eu como geral. Enfim, aí fui convidado, agradeço demais ali o pessoal da Unila e tudo mais, e a minha fala foi justamente sobre anestética e anti-intelectualismo, né, olhando pra quadrinhos, cultura pop, etc. E uma coisa que eu falei, enfim, vou resumir horrores, né? Mas o que eu falei é que o fato da academia ter virado rosto para os quadrinhos, ter virado rosto para aquilo que se chama de cultura pop, ou seja, a academia muito pouco se debruçou sobre esse fenômeno cultural, ou sempre só olhou por vieses muito específicos, né? Por exemplo, quadrinhos nos anos 60 até começou a ser estudado como uma espécie de fenômeno dentro da cultura de massa, ou seja, uma avaliação estética não havia, um esforço também de se pensar uma história dos quadrinhos, estava ainda muito presente mediante o filtro da nostalgia, porque eram as fanzines de nostalgia que às vezes faziam esse levantamento. Então, enfim, a academia, ela virou coxo, como se diz no Rio Grande do Sul, ela virou muito coxo para a cultura pop, para os quadrinhos. Eu já falei um pouco disso, até é uma discussão interessante, né? Por que o campo da arte, por exemplo, não olhou para os quadrinhos? Pelo simples fato de que os quadrinhos, no momento em que eles estavam ascendendo, e a gente está falando no século XX, a arte de vanguarda está vindo numa direção completamente oposta, né? Enquanto que a arte vanguarda, por meio do cubismo, do surrealismo, do abstracionismo em outras escolas, enquanto que a arte vanguarda estava desconstruindo a narratividade e o figurativismo, os quadrinhos estavam apostando
justamente nisso, em narrativas figurativas, numa narração figurativa. Então, isso fez com que os quadrinhos fossem olhados quase como uma espécie de signo do atraso, ou um negócio meio tosco, ou né, baixa literatura, baixa forma de arte, coisa de pobre, também era visto às vezes como coisa de pobre, coisa de povão, então também tem uma questão de classe aí, né? Ironia que hoje o quadrinho virou um álbum de luxo, então para quem tem, tá longe de ser da classe baixa. Mas enfim, e aí eu comentei que um efeito, uma das consequências dessa negligência da academia perante aquilo que a gente chama de cultura pop, que também é um negócio que foi começar a ser nomeado assim, isso a partir depois dos anos 60, fez com que os apreciadores, que é uma coisa muito vaga, os fãs, as comunidades em volta da cultura pop, ou seja, quem gosta de Pinguim do Batman, Pinguim, série da HBO de gangster, série, sabe? Fez com que muito dessa galera, até hoje, seja uma galera muito anti-intelectualista. O anti-intelectualismo que é muito presente na cena de quadrinhos, que é muito presente na cultura pop como um todo, e até hoje, cara, o Conan Sarjeta tá com 5 anos e meio. Até hoje eu recebo comentários dizendo assim, tu tá fazendo essa análise aí, mas não tem nada a ver. Tu tá querendo dar profundidade num negócio que é raso, e não sei o quê. Até hoje tem isso. E isso é sintoma dessa incapacidade de ver essas produções culturais como produções que são sofisticadas, nem que seja a partir dentro da nossa produção de leitura. Porque você percebe a arbitrariedade desse tipo de visão quando ninguém questiona interpretações sofisticadas de um Kafka, Dostoiévski, Guimarães Rosa, vamos olhar para o cinema, né? Sei lá, Coppola, um Godard, um Kurosawa, e a gente também poderia olhar para a pintura, um Picasso, um Andy Warhol, tá entendendo? Esses caras são autores e essas produções, esses tipos de arte, essas formas de arte, o enriquecimento delas, ninguém acha estranho. Todo mundo acha, já incorporou como normal de você interpretar, de você analisar, de você produzir diferentes leituras. Claro que leitura não é uma coisa que você tira do cu, né? Leitura você tem que ser embasada na obra, mas mesmo que você tenha uma leitura embasada, a obra vai permitir diferentes leituras, é normal, né? Essa é a força da arte, você ter diferentes leituras. Quando você tem só uma leitura sobre uma forma de arte, é porque aquela forma de arte geralmente é porque ela é um panfleto, aí é fácil, aí você vai ter uma leitura só. Panfleto nada mais é do que uma produção textual que visa restringir o sentido, né? Ou seja, para não ter ambiguidade. É para panfletar, se você vai panfletar, tem que panfletar de um jeito muito, muito nítido, né? Caso contrário, você tem uma certa ambiguidade. Você tem diferentes sentidos ali sobre a obra. Enfim, todo esse universo muito rico, que faz parte da leitura, que faz parte da interpretação, que faz parte da nossa vivência estética, da nossa vivência humana com as coisas que nos cercam, quando se trata da cultura pop, até hoje tem esse resquício muito anti-intelectualista, porque não está acostumado. Acho estranho. E é doido que volta e meia eu esbarro com isso. Porque assim, querendo ou não, o Quadrinho Sarjeta, como toda coisa que está na internet, ele está ali no meio que dentro de uma bolha. Então, assim, não é todo vídeo que eu recebo esse tipo de retorno, né? Pelo contrário, hoje eu vejo muito, por exemplo, a galera da comunidade do anime, né? O pessoal até ficou brabo que tem muita pressão para eu analisar anime aqui no canal, mas é porque eu vejo que a galera fã de anime gosta muito desse tipo de enriquecimento dos trabalhos, até porque está acostumado a fazer isso às vezes dentro da própria fandom, dentro dos fóruns e tal. Mas, eventualmente, às vezes eu pego uma obra que gera novamente essa tensão do tipo, não, você está enriquecendo um negócio que não deveria, você está não é nem enriquecendo, né? Você está inventando. Por que você está vendo esse negócio aí tão complicado? Pô, é só uma série do Pinguim, tá entendendo? Então, isso é doido, né? Isso é doido. E é uma guerra longa, assim, né? Eu vou morrer e ainda vai dar problema isso, assim. Isso não vai acabar tão cedo. Sinto que tem muito disso também com os games. A questão do intelectualismo, né? Eu achei que com os games é o mesmo problema, né? Na verdade, os games eles entram nesse balaio da tal da cultura pop. Aliás, isso é um detalhe interessante aqui pra gente aprofundar, né? O que é a cultura pop? Eu acho que é um conceito tão merda, assim, que tudo bem, a gente se vira com conceitos merdas ao longo da vida, porque na falta de um nome melhor a gente se dá por satisfeito. Mas o que diabos é a cultura pop? Qual é o limite da cultura pop? O que é cultura pop e o que não é cultura pop? O que define a cultura pop? Porque assim, a tal da cultura pop, ela tá muito atravessada da visão que se tem sobre a cultura de massa que a pop art oferece nos anos 60. A pop art, enquanto movimento artístico, ela também é uma epistemologia, uma forma de perceber as coisas, e que muito organiza a visão que as instituições, os sistemas das artes e da literatura têm daquilo que estaria supostamente fora desses sistemas. E aí vem a tal da cultura pop. Né? Fora desse sistema está o quê? Estão os quadrinhos, estão os games depois, né? Os jogos eletrônicos, tá um monte de coisa. Mas está também certas literaturas. Paulo Coelho é cultura pop, Harry Potter é cultura pop, Crepúsculo, 50 Tons de Cinza, etc. Eu não gosto de termo cultura pop, sempre
Eu uso ele porque a gente não tem uma palavra melhor, mas eu acho um termo bem merda, na real, academicamente falando. Rock progressivo é cultura pop? Mais ou menos. Muito embora alguns enchessem estádios, dificilmente atrai público leigo. O punk nasceu para combatê-lo. O punk também, cara. É, por isso que eu tô dizendo, o termo cultura pop é muito merda. O que é cultura pop? Sacou? Filme da Marvel é cultura pop. Ok, é um exemplo bem óbvio. Mas, cara, conforme tu vai tentando refinar o conceito, tu não consegue chegar em nada. E ainda assim tu não tá explicando o conceito, só dando um exemplo, né? Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.